Ei, Estrela, seja muitíssimo bem-vinda a mais uma pílula de branding, posicionamento e negócios digitais. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito comum de mentoras que eu atendo, de consultoras, de infoprodutoras, que é: Carol, para que eu vou trazer esse assunto? Para que eu vou postar se já tem tanta gente fazendo? Se o que eu vou falar nem é tão relevante assim? Se é muito óbvio o que eu vou falar para as pessoas no digital, para que eu vou criar esse conteúdo? E eu decidi trazer esse vídeo aqui também contando as minhas experiências pessoais, porque eu comecei a produzir conteúdo lá em 2018. E esses conteúdos que eu produzia, eu sentia que, poxa vida, isso aqui é tão bobinho, isso aqui é tão nada a ver, ou isso aqui, nossa, quem olhar vai achar que é irrelevante o que eu vou falar. E eu comecei a identificar o porquê que eu sentia isso. E eu quero conversar aqui contigo hoje, dividir tudo isso que eu passei e que eu acredito que pode te ajudar aí do outro lado. Primeira coisa que eu comecei a identificar é: eu vivia, e todas nós vivemos, em uma bolha. Quanto mais a gente pesquisa sobre um determinado assunto, então na minha área do branding, ou na tua área de finanças, ou na tua área aí de beleza, ou na tua área de qualquer coisa que seja de marketing, vão vir pessoas que vão falar sobre aquele assunto. Vai aparecer anúncios, vai aparecer, tu vai seguir essas pessoas porque tu te interessas por isso, e aí tu vai achar que existem pessoas demais que fazem aquilo que tu fazes. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com as minhas clientes lá em 2018, 2019, eu fazia muito isso e continuei fazendo ao longo do caminho, mas eu fazia esse exercício para identificar com quem eu estava me posicionando no mercado. Quem além de mim tu segue, né? Assim, dessa mesma área que eu fui identificando que algumas clientes nem conheciam outras pessoas da minha área, nem seguiam, conheceram o meu através de um anúncio, gostaram, compraram e nem sabiam que a fulana digital existia, ou na época eu me posicionava para mentoria individual, então da fulana, eu até acompanho da fulana digital, mas a fulana digital eu comprei um curso lá de stories, por exemplo, então não era minha concorrente direta. Então isso é tema para outro vídeo, que é muito importante a gente entender quem é realmente nossa concorrente ali na prática. E a gente vive nessa bolha e acha que muitas pessoas falam o que a gente fala. E aí existe aquela comparação, né? Além de existir o sentimento de para que eu vou fazer isso, sendo que existem outras milhões de pessoas que fazem o mesmo que eu fico nesse a fulana sabe mais do que eu, porque existem formas diferentes da gente explicar o que a gente faz. E eu queria trazer uma ilustração aqui, né? Existe essa profissional que muitas vezes tu tá te comparando com ela, que vamos supor, ela até sabe mais do que tu, ela explica de uma forma diferente, ela fez cursos que tu não fizeste, ou ela tem mais bagagem, mais experiência, enfim. Ela tá lá em cima no topo, e aí tu tá aqui no meio do caminho. Só que tem alguém que tá lá do zero, que não entende lhufas daquilo que tu tá fazendo. Então, a gente precisa produzir conteúdo para essas pessoas, não é para concorrente. Não é para quem tá lá no topo e que já sabe aquele conteúdo. E muitas vezes o teu cliente, ele já até sabe mais ou menos a teoria, ou ele já estudou demais, ou ele passa aqui, né, consumindo conteúdo, mas muitas vezes ele falta alguma viradinha de chave para ele chegar no lugar que ele deseja. E tu tens que mostrar que tu entende do que ele está passando. Tu tem que mostrar que o que ele está passando, tu já passastes também, ou que tu vivestes algo muito semelhante, ou que tu entendes desse assunto. E muitas vezes vai ser para isso o conteúdo. Não vai ser para eu sou a melhor das galáxias porque eu entendo sobre o tema XYZ. Por exemplo, uma dentista, quando ela vai explicar a forma ideal de escovar o dente, eu não estou ali olhando necessariamente para aprender a escovar os dentes, mas eu quero saber como ela ensina isso. Qual é a forma didática dela de explicar isso? Será que ela tem envolvimento? Será que ela tem uma energia boa ao fazer isso? Será que ela tem uma atenção com os clientes dela? Então as percepções, elas vão muito além do que a gente imagina. Ou às vezes o teu cliente quer saber o teu posicionamento sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área. Então, assim, tem gente, por exemplo, que acha que precisa postar todo dia, tem gente que acha que não precisa postar todo dia, tem gente que está num degrau de que precisa estar ali todo dia, tem gente que está num degrau de que não precisa. E a gente precisa normalizar
esse sentimento de que, ok, existem pessoas que sabem mais do que eu, mas elas estão falando com aquele público. Eu não quero aquele público, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dessa pessoa que está lá no topo, mas ela quer falar com quem também está lá no topo. E aí, quando vê o teu cliente, ele não está lá naquele nível, ele está num nível mais baixo, ele está num nível que ele ainda não entendeu, não tem nem consciência para algumas coisas. Então, a gente precisa falar na linguagem do nosso cliente. A gente tem que falar na língua dele, o que ele percebe, o que ele entende, as percepções que ele tem sobre o mundo. E às vezes a gente olha, eu lembro que eu vi algumas profissionais da minha área que vendiam muito e que se posicionavam muito bem e tal. Eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas essa fulana é tão bobinha, ela fala umas coisas tão simples, né? E eu olhava, olha só o que eu pensava, não, mas a fulana nem deve manjar tanto assim disso que ela tá falando. Só que ela vendia horrores e eu não. Por que será? Por que será? Eu queria falar sobre coisas super elaboradas e marcar o impacto de que eu sabia de não sei o que, tal, enquanto ela estava falando na linguagem da cliente dela. E eu lá chupando bala. E eu lá em 2018 aqui, ó, penando para ter cliente naquela área. Então, a gente precisa entender alguns conceitos que são importantes dentro do processo, que é, eu não me posiciono para falar com concorrente, eu me posiciono para falar com o meu cliente final. E como esse cliente final chega? E aí, tu vai pensar, na hora que tu estiver abrindo a câmera para falar com ele, tu vai pensar o seguinte, que eu falaria para ele ali, ó, no 1 a 1? Eu tenho certeza que quando tu conversas com teu cliente por direct, quando ele senta na tua mesa, ou quando alguém vem conversar contigo que passa pelo problema que tu resolves, eu tenho a plena certeza de que tu conversas na linguagem dele. E é essa linguagem que a gente tem que adotar. A gente tem que conversar olhando e orientando sempre para o cliente e não para a concorrente. Percebe como a gente perde olhando e se comparando com a concorrente, sendo que a gente não vende para ela, a gente vende para outro público? Então a gente precisa analisar isso. Outro ponto que é mega importante é a gente entender que o óbvio ele precisa ser dito por uma questão de conhecimento realmente das pessoas sobre os assuntos que tu abordas. E também para essa pessoa ver o quanto tu sabe sobre a tua área. Às vezes aquele conteúdo ele não vai ser necessariamente para ensinar outra pessoa, mas às vezes vai ser para a pessoa ter uma percepção de quem tu és ensinando sobre determinada área, falando sobre esse conceito de uma forma diferente do que outra pessoa falou, ou trazendo uma analogia que ela nunca tinha pensado na vida, ou falando numa perspectiva que ela nunca idealizou e que a concorrente falou de uma forma e tu está falando de outra. Então, é muito importante a gente entender esses conceitos para saber o seguinte, ok, existem muitas pessoas que fazem o que eu faço, existem muitas pessoas que estão falando coisas muito elaboradas, mas quem é o público delas? E analisa o teu público. O que o teu público espera e quer de ti? Por que ele te contrataria? Para pensar um pouquinho, pega aí um papel, uma caneta e anota. Quais são as situações que o teu cliente passa? Como que ele se sente nesse momento? O que ele está passando? Quais dores tu já sentistes no começo da tua carreira e quais agora estão sendo sanados de alguma forma e tu consegues ajudá-lo? Entende? Então é dessa forma que a gente vai conseguir levar a nossa mensagem pro mundo, porque ao contrário, a gente não consegue. Foca sempre no teu cliente, ao invés de olhar lá para cima, olha para o teu cliente que está começando, olha para o teu cliente que precisa de ti realmente e escutar a tua mensagem. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido aí para ti. Se fez sentido, me deixa saber aqui embaixo nos comentários e nos vemos na próxima Pílula de Branding, Posicionamento e Negócios Digitais. Até lá!